na verdade, conversando com o Padre Douglas, que está nos ajudando aqui a descobrir um pouquinho mais o valor da nossa fé nesse tempo de pandemia, de isolamento social que estamos vivendo. Padre, nós paramos no outro bloco para falar um pouquinho mais sobre a comunhão espiritual. Queria que o senhor explicasse para a gente exatamente o que é essa comunhão espiritual. Tá, comunhão espiritual, ela se refere a um desejo profundo de receber Jesus Cristo na minha alma. A comunhão espiritual, ela é um modo pelo qual eu já me uno a Cristo pelo desejo, pela intenção. Embora alguns às vezes tratem, como eu dizia no bloco anterior, a comunhão espiritual como um tipo de comunhão de segunda categoria, na realidade não é isso. A comunhão espiritual ela é fundamental para que haja comunhão com Cristo. Em termos de Eucaristia, eu gosto de fazer a seguinte distinção. Uma coisa é comungar, outra coisa é receber o sacramento. Então, vou explicar. A gente geralmente associa receber o sacramento com comungar e deveria ser isso, mas infelizmente o ser humano ele é capaz de fazer uma sem a outra. Receber o sacramento é entrar na fila, receber a hóstia consagrada na boca ou na mão e colocar na boca e pronto, isso é receber o sacramento. Quantos recebem o sacramento, mas não comungam? Ou seja, não desejam ardentemente aquilo, não se prepararam para aquilo, sabe? Não chegaram antes da missa, não rezaram, não se esvaziaram, não tiveram atenção à palavra, não foram nutrindo o desejo. Seria mais ou menos assim, uma coisa é eu estar aqui, outra coisa é eu estar com você. Eu posso estar sentado do seu lado, eu estou aqui, mas eu posso não estar com você, você pega um celular, eu pego outro, nós ficamos assim, nós estamos juntos. Aliás, nós estamos no mesmo lugar, mas nós não estamos juntos. Nós não estamos em comunhão. Muita gente vai à missa, recebe o sacramento, mas não comunga. O que determina a comunhão, o que faz do sacramento de comunhão, a comunhão espiritual. A comunhão espiritual, ela é o desejo de receber e ser recebido por Cristo. Eu quero recebê-lo e ser recebido. Esse amor, esse flerte, sabe? Esse desejo recíproco. Cristo nos deseja ao longo da missa e eu vou desejando. O rito da missa, ele foi confeccionado, né? Ele é revelado pelo Espírito à igreja justamente para gerar comunhão espiritual. Você tem os ritos iniciais, a palavra, você vai ouvindo, vai se apaixonando, vai se enamorando por Cristo, vê a consagração, vê o que Ele fez por nós, o Calvário, e perceba que o rito da comunhão é no fim. O rito é propositalmente disposto de uma forma a gerar desejo. As pessoas passam como um pato no rio, né? Ela mergulha e sai, e se chacoalha do outro lado e não entra uma gota. Então, agora é um bom momento de nós aprendermos a comunhão espiritual, porque sem comunhão espiritual, o sacramento é sempre Jesus, ele é sempre eficaz, né? Ele é sempre Jesus. Mas sem comunhão espiritual, o sacramento é ineficiente. Os frutos, né? Os frutos, exatamente. Ele é sempre Jesus, ele é eficaz. Mas é como se eu saísse na chuva de capa e guarda-chuva, entende? A chuva é eficaz para molhar, mas ela se torna ineficiente porque eu bloqueio, né? Eu capa, guarda-chuva, então eu bloqueio. Jesus é sempre eficaz na hóstia consagrada. Mas em quantas pessoas ele se torna ineficiente porque a pessoa não faz comunhão espiritual. Sem comunhão espiritual, a comunhão não é verdadeira. É um bom momento de nós reaprendermos a comunhão espiritual, para que quando nós pudermos acessar novamente a Santa Missa, passemos a comungar de fato, e não só receber o sacramento como se ele nada fosse. Então, uma preparação do coração mesmo. Super importante, né? Exatamente, preparar o nosso coração, né? Com esse desejo muito profundo
de receber Nosso Senhor ali. E eu imagino, padre, que com isso vem também o desejo de retificar, né? De querer ser melhor, de amar mais, né? de corresponder. Exatamente. Agora, se isso é verdade no sacramento da comunhão, também é na confissão, né, padre? Exatamente. É um paralelo aí com a contrição perfeita? Exatamente. Assim como para que a comunhão, né, para que Jesus Eucarístico seja não só eficaz, porque isso ele é em si mesmo, mas eficiente, eu preciso da comunhão espiritual. Na confissão é a mesma coisa. O sacramento, ele sempre é eficaz para perdoar, mas é a minha disposição. Para que ele seja eficiente, ou seja, para que eu obtenha os frutos, é necessário um arrependimento, uma contrição. Né? A contrição, existe a diferença entre atrição e contrição. A atrição é aquela dor que eu sinto ao ter cometido um pecado, ter causado um prejuízo a mim. Então, é o início, a gente chama de contrição imperfeita ou atrição. Então, tem pessoas que cometem um erro, se deram mal, e aí elas vão se confessar. É um tipo de contrição, mas ela ainda é imperfeita. É como aquela do filho pródigo que se arrepende de ter saído da casa do pai porque ele foi parar na lama dos porcos. Então, ele se deu mal, aí ele se arrepende de ter saído. Aquilo é a atrição. Só que quando ele volta para a casa do pai e o pai o abraça, no diálogo tem detalhes muito sutis, aqui não vai dar tempo de discorrer sobre isso, mas tem um detalhe muito sutil que demonstra que naquele momento ele atinge a contrição perfeita. Ele pede perdão ao pai, não porque ele se deu mal, mas porque ele percebe o quanto ele machucou o pai. Isso é a contrição. Eu me confesso, não porque eu me dei mal com o meu pecado, mas porque eu ofendi a Deus. Porque eu machuquei o coração de alguém que me ama, e me ama profundamente. Isso é a contrição perfeita. Então, não podendo acessar nesse momento o sacramento da confissão, é hora de nós pesarmos os nossos atos, as nossas omissões, enfim, os nossos pecados, e vermos quantas vezes nós ofendemos um coração que tanto nos amou e não soubemos reconhecer a sua disposição. Ele estava sempre disposto nos sacramentos, no altar, no confessionário. E agora que isso nos foi tirado, muitos estão aprendendo a dar valor. Porque o ser humano tem isso, de dar valor quando perde algo. Então, ter perdido momentaneamente está gerando em muitos corações essa contrição perfeita. A contrição perfeita seria para a confissão que a comunhão espiritual é para a Eucaristia. Esse arrependimento interior, essa dor na alma por ter ofendido alguém que me ama. E a gente pode pedir isso, padre, para Deus? Deve. Porque às vezes não é uma coisa tão espontânea, né? Assim. Não, é um dom. No cristianismo, na verdade, tudo é um dom. Mesmo a comunhão existe uma iniciativa humana, mas a iniciativa humana ela não dá conta do todo. Ela é uma cooperação. Eu preciso pedir, suplicar a Deus que me dê a contrição perfeita, que me dê um arrependimento sincero, que me faça enxergar o dano, entre aspas, que eu causei no coração de Deus que me ama. Né? Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, mostrou o coração dele e diz: eis o coração que tanto amou os homens e deles só recebeu ingratidão. Então, olhar para esse coração e se arrepender. Esse é o princípio da contrição perfeita. Ô padre, nós podemos então, né, nós pedimos aí essa graça, né, da contrição perfeita, mas isso já parece que requer um pouquinho mais da nossa proximidade com Deus. Mas eu estou presenciando também algumas situações em que as pessoas, especialmente aquelas que pouco estão próximas de Deus, que nesse momento de crise elas chegam e falam: e aí? Né? Por que Deus não intervém nessa situação? Como é que Ele permite tudo isso? Ele não é bom, né? Como que Ele deixa? Eu ia dizer lá no início do programa, né? Nós fomos pela via daqueles que buscam a Deus no sofrimento, mas tem uma outra atitude possível, que é aqueles que já não criam e agora creem menos ainda. De blasfemar, de questionar, né, de suspender juízo.
em relação a Deus. Olha, primeira coisa que a gente precisa dizer a essas pessoas, nós sabemos o que passa pela sua cabeça, né? Ou você questiona o poder de Deus, ou você questiona o amor de Deus. Então, se ele pode, mas não resolve, é porque não nos ama. Ou, se ele quer resolver, mas não resolve, é porque não pode. Então, ou ele não pode, ou ele não ama. Nem uma coisa, nem outra. Tá? Essa ideia ela é tão velha quanto a religião e muitos já deram resposta. A primeira coisa, essa é a atitude de querer se colocar quase que como conselheiro de Deus. Tem um trecho da palavra que diz, né? Quem estava contigo como vosso conselheiro ao criardes o céu e a terra? Né? Quem poderia ser seu conselheiro? Então, o primeiro conselho que eu dou, meu querido, minha querida, baixa um pouco a bola, sabe? Um pouco mais de humildade. Você chegou agora, eu cheguei agora. Agora que eu digo, há quanto tempo? Quanto tempo de vida você tem? Uns 30 anos, 40, 50, 60, 100 que seja? A gente chegou agora. O mundo existe muito antes de nós. Eu não estava aqui, você não estava aqui, quando Deus criou o universo. Então não queira agora querer dizer como é que Deus deveria ser Deus. É a coisa mais presunçosa, mais soberba que uma pessoa pode fazer. Eu vou ensinar para Deus como é que ele deveria ser Deus. Eu acho que ele deveria resolver a pandemia. Eu acho que ele deveria resolver os problemas de violência. Não, você pode achar o que você quiser, mas Deus é Deus e você não estava aqui e logo, logo vai deixar de estar. E ele vai continuar. Ele é Deus. Então, baixa um pouco a bola, porque se você não baixar, você não vai obter respostas satisfatórias. Né? A palavra de Deus diz no livro do Eclesiástico que Deus resiste aos soberbos. Baixa um pouco a bola. Ah, você é uma criatura, eu sou uma criatura. O último que tentou se colocar no nível de Deus para dar conselhos a ele foi Lúcifer. Nós sabemos quem é e o que foi que se tornou. E ele quis ensinar o ser humano a fazer isso também lá no Éden. Não, sereis como deuses. Não deu certo, nós conhecemos a história. Você acha que vai dar certo também querendo ensinar a Deus como ser Deus? Então, esse é um primeiro conselho que eu dou. Um pouco mais de humildade no trato com Deus. Agora, a segunda coisa. Deus já provou o seu amor por nós. Ele já provou. Não há mais provas que se pedir. Ele enviou o seu Filho, não poupou o seu Filho, diz o capítulo 8 da carta aos Romanos, ele que não poupou sequer seu Filho por nós. Então, como não nos daria todas as coisas nele? Então, a primeira coisa, Deus nos ama, e por pior que pareça uma coisa que nós estamos vivendo, ela é sempre o melhor para nós, se Deus está permitindo. Né? Talvez, vamos supor que você tem uma filha rebelde ou mal criada, vamos supor. E aí ela fica doente, você a leva para tomar bezetacil, né? uma injeção bem dolorosa. Talvez ela, na sua infantilidade, na sua imaturidade, questione, né? Como minha mãe foi capaz de permitir que eu passasse por uma dor dessa. Você é a mãe e a sua filha é pequena, ela não tem capacidade de emitir juízo certo, você pega a menina de colo e leva e deixa tomar. Porque você sabe que por pior que pareça, por mais doloroso que seja, aquela injeção é a melhor coisa que há para a sua filha. Então você leva. Então existem coisas, irmãos, que pode ser que nós não estejamos entendendo agora, enxergando agora, mas pode ter certeza. Se Deus está permitindo essa pandemia, este tempo, por pior que seja, Ele já provou que nos ama. Então Ele nos ama demais para permitir no mundo algo que não seja o melhor para nós. Eu tenho certeza disso. Sempre as razões do amor de Deus se revelam, mas se revelam na nossa história. Não queira ficar querendo ter as razões de Deus dentro da sua razão,
porque é querer coisa demais num recipiente minúsculo. As razões ele dará, mas nós as veremos fora de nós. Não aqui dentro, como se ele se curvasse ao capricho das criaturas arrogantes que querem saber os porquês de tudo que ele permite ou faz. Ele é Deus, não? Ele é Deus, né? Ele, exatamente. Então ele é Deus. Eu fiz aqui o argumento da soberania e do poder. Ele é Deus e pronto. Mas eu também fiz aqui o argumento do amor. Olha, ele que é poderoso e não deve satisfações a nós, mesmo sem dever, deu. Deu no seu Filho Jesus Cristo. Então, você acredita mesmo que alguém que deu o seu Filho para morrer por você e por mim, agora mudou de ideia e está permitindo uma desgraça para nós, quando na verdade ele deu toda a graça a nós por um alto preço? Não, ele não mudou. Então ele vai se revelar, ele vai se manifestar. Agora, uma terceira coisa para fechar. Nós nos perguntamos onde está Deus. Eu ouso dizer, ele está no meio de nós, perguntando a mesma coisa, só que o contrário. Onde estão os homens? Será que essa pandemia, será que esse vírus, será que essa doença, ela pode ter sua culpa depositada em Deus quando homens, pessoas, tá? Não vou citar nomes nem lugares, mas aqueles que estão dotados de autoridade, que têm poder, não poderiam ter impedido, feito algo, precavido, avisado, estar mais unidos, cooperando uns com os outros para o bem da humanidade? Então, vamos pensar um pouco que muito dos males que nós vivemos, Deus não queria, mas nós que eu digo humanidade, causamos com o nosso pecado, a nossa ganância, a nossa sede de poder, os nossos arranjos políticos, interesses escusos que não o bem comum, o bem do ser humano. E com a nossa intenção de tirar Deus da jogada, né, Padre? Exatamente. Então está aí para aprendermos que quando Deus é tirado do poder dos povos, das nações, dos regimes políticos, todos vão sofrer. Está escrito na palavra, quando o ímpio governa, os justos padecem. Então, precisamos nos perguntar, se há culpados, é de Deus que permitiu, pura e simplesmente? Ou nós, seres humanos, não causamos isso e agora estamos arcando com as consequências? Porque temos o nosso livre-arbítrio, né, Padre? Exatamente. E assim como Deus não revogou o seu amor, como eu disse há pouco, ele não revogou a sua criação, ele nos dotou de livre-arbítrio. E ele, no seu poder, poderia tirar para impedir que a gente faça essas burradas. Mas Deus não se desdiz. Ele nos deu livre-arbítrio e ele, mesmo sendo poderoso e soberano, vai respeitar o livre-arbítrio que ele nos deu até o fim. É próprio do amor deixar livre, né, Exatamente. Padre? Ô, Padre, agora, como o senhor dizia, a gente acabou de chegar, né? Então, a gente acabou de chegar e a igreja também já está aqui há tantos séculos, né? Exato. E não é a primeira vez que a igreja enfrenta uma crise mundial, né, Padre? Como que a igreja se comportou, assim, nessas crises? Pelo contrário, a igreja enfrentou pandemias severíssimas, muito piores do que essa. Eu citei há pouco, num bloco, a peste negra, que foi na Idade Média, durou 10 anos essa pandemia, e inclusive como a igreja se portou. A responsabilidade do cuidado para com os doentes, naquele período, que era o período da cristandade, ou seja, a autoridade residia no clero e na coroa, dependendo dos impérios e nações que regiam naquele período. Então, sobrou para a igreja o cuidado com os doentes. E era assim, a peste negra, ou peste bubônica, como alguns conhecem, ela tinha um poder de letalidade muito forte, ela ainda existe, hoje em dia tem tratamento, tem remédios, mas ela tem um poder de letalidade muito maior do que o próprio coronavírus que nós estamos enfrentando agora. E foi por causa da peste negra que a igreja criou o que hoje são os hospitais, né? Vem da palavra hóspede, ou hospedar. Então a igreja criou grandes hospedarias para cuidar dos doentes. O hospital que nós temos hoje é uma invenção da igreja. Então ela usa de momentos de dor para manifestar o seu testemunho, o seu serviço a Jesus no próximo,
e para evidenciar o seu desprezo para com a morte, ou seja, a igreja não tem medo de morrer. É uma forma de martírio. Como era nos primeiros 300 anos da igreja, né, os cristãos não temiam a morte, eram jogados às feras, eram crucificados, degolados, decapitados, queimados vivos, etc. E no período de pandemias, o martírio era, quanto vale a minha vida? Se Cristo já pagou um preço pela minha vida, então eu junto com ele quero pagar um preço pela vida dos meus irmãos. E se o preço por servir aos irmãos for a morte, eu topo. Era um martírio. E quantos padres, freiras, morreram da peste bubônica por tratar de pessoas contaminadas. E isso mesmo em outros períodos da igreja, com epidemias mais locais. São Francisco de Assis, por exemplo, morreu de lepra por uma opção de cuidar dos leprosos, que ninguém queria cuidar. A última pandemia que nós vivemos, em termos de sociedade ocidental e também de igreja, foi em 1918, portanto há 102 anos. Foi uma pandemia que durou um ano, da gripe espanhola. Inclusive os pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta, morreram dessa gripe. Foi nesse período, sofreram muito. Francisco nem tanto, ele morreu rápido, mas Jacinta sofreu muito para morrer, morreu em Lisboa. E foram pessoas que, ao contraírem essas enfermidades, deram testemunho de serenidade, de tranquilidade, da sua confiança em Deus. Santa Jacinta, ela conta que tinha muito medo de morrer só. E ela pediu a Nossa Senhora, que ela não morresse só. Mas Nossa Senhora disse, não, quando eu apareci da primeira vez, no ano anterior, ela havia alertado que as crianças teriam que carregar cruzes. E a cruz de Santa Jacinta foi morrer só. A mãe inventou um nome para ela, um nome fictício, para que ela pudesse ser internada em Lisboa. Eles eram de Aljustrel, próximo a Fátima, muito longe, mas para que a filha pudesse ter um tratamento melhor, internou, e depois ela não viu mais a mãe, não podia receber visitas, morreu sozinha. E Nossa Senhora foi a única companhia que ela teve. E ainda assim, passou por cima do medo de morrer só e deu bom testemunho da sua fé. Padre, eu queria agradecer muito a presença do senhor, foi muito esclarecedor, foi uma luz mesmo nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo estranho, mas é importante esses momentos que esclarecem o nosso caminho, né, Vivi? Obrigada, Vivi, também. Sem dúvida, obrigada, Padre. E quantos exemplos, a gente finaliza aí com o exemplo dos pastorzinhos, quantos exemplos de fé nós temos na nossa igreja, nós podemos aproveitar esse período para nos alimentarmos disso, É isso mesmo. Exatamente. E obrigada a você também que nos acompanhou, e o nosso desejo é que você viva a comunhão espiritual, a contrição perfeita, para que quando tudo isso passar, você esteja pronto para receber nosso Senhor Jesus Cristo nos sacramentos. Fique com Deus e até o próximo programa.